Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou na sexta-feira da semana passada à PGR um pedido da Polícia Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado por ter relacionado, todo mundo se lembra, a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS. Um negócio tão absurdo que parece ter sido tirado de um almanaque, de um filme de comédia, mas o nosso presidente fez isso a sério. E aí o Aidar vai explicar exatamente o que significa esse indiciamento. O que pode dar isso de verdade, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Bom querida, dia. Carla, querida, e aos nossos ouvintes aí também. Megali, pois é, nessa mesma live ele também desestimulou o uso de máscara, também com desinformação. E a delegada que conduziu esse inquérito indiciou o presidente por incitar publicamente a prática de crime. Por quê? Como existia uma lei que impunha ali determinadas medidas sanitárias, entre elas o uso de máscara, e ele desestimulou, a delegada, na opinião da delegada, ele cometeu esse crime de incitar a prática de crime, porque incitou o descumprimento à própria lei federal que ele tinha sancionado lá atrás, no começo da pandemia. E aí, Megali, a gente costuma falar muito do indiciamento. O indiciamento, ele nada mais é do que a opinião do delegado que conduziu ao inquérito sobre onde aquele crime deve ser encaixado, em que artigo do Código Penal ele deve ser encaixado. Isso é um indiciamento. Só que o indiciamento ele não precisa ser levado em conta pelo Ministério Público. E nesse caso da Procuradoria-Geral da República, certamente não será. Esse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes fez a única coisa que ele deveria fazer nesse caso, que é encaminhar a Procuradoria-Geral da República para a Procuradoria-Geral da República emitir um parecer sobre isso. E muito provavelmente a Procuradoria-Geral da República dirá que essa investigação deve ser arquivada por não encontrar indícios mínimos de correspondência com o que diz a lei, até porque a incitação ao crime é uma coisa muito ampla. Essa opinião da delegada não deve encontrar correspondência na Procuradoria-Geral da República. E quando o Ministério Público pede o arquivamento do processo, e é assim que funciona, não há, principalmente quando é a Procuradoria-Geral da República, não há o que fazer, Megali. Se ele pediu, o monopólio da ação penal, como os juristas costumam dizer, é do Ministério Público. O que significa isso? Que sem uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, é impossível se processar um crime. O juiz não pode tomar nenhuma decisão, salvo se houver uma denúncia do Ministério Público. Então, Megali, se houvesse essa denúncia no caso do presidente, ela ainda deveria ser encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados deveria autorizar, depois de uma votação na CCJ e depois de uma votação em plenário, autorizar por 2/3 dos membros, 2/3 dos deputados, 342 deputados, que fosse processado o presidente da República. Então, assim, esse indiciamento serve para gerar notícia, mas na prática, consequência jurídica para o presidente Jair Bolsonaro, essa altura do campeonato, não haverá nenhuma. Igual daquela outra vez que o Aidar entrou com esse tema, associação dos delegados mandando milhares de mensagens. E no fim das contas, sem a PGR mexer nisso, o indiciamento é nada. Mas o Aidar... E eu acho importante a gente dizer o seguinte, a investigação é muito importante. Não há nenhuma sombra de dúvida de que o papel do delegado que conduz o inquérito é muito importante para o curso da investigação. E eu não estou dizendo que a investigação da polícia não vale, pelo amor de Deus. É muito importante, deve ser inclusive prestigiado cada vez mais o papel do delegado à frente de um inquérito. Agora, a figura do indiciamento, que não se confunde com a produção de provas que foi feita no inquérito, a figura do indiciamento é uma figura jurídica menor, quase insignificante, porque se o Ministério Público quiser, ele não leva em consideração o indiciamento feito pelo delegado. É só isso, na verdade. Ô, Aidar, mas pensando no futuro aqui, vamos supor que o presidente não consiga a reeleição, perca o foro privilegiado, a gente vai ter mudanças na PGR, um outro procurador. O que o Bolsonaro fez ali foi um crime contra a saúde pública, ele atentou contra a campanha nacional de vacinação. E com base numa mentira. Não existe relação nenhuma entre vacina da Covid e a AIDS. E ele já havia feito isso ao recomendar remédios que não funcionavam, tratamentos que não funcionavam e que poderiam até piorar a vida do brasileiro. A gente já falou muito sobre isso. A cloroquina
Foi uma esperança durante alguns meses. Estudos vieram mostrando que nem ela, nem a hidroxicloroquina, nem tratamento precoce nenhum funcionavam contra a doença. Não obstante, Bolsonaro continuou propagando e fazendo praticamente uma publicidade desses remédios, por motivos que só Deus sabe. No futuro, com uma PGR diferente, sem foro privilegiado, isso vira fumaça? Vai embora junto com crimes de responsabilidade? Ou o presidente pode ter de responder por esses crimes em algum momento? Megali, eu acho que ele pode ter de responder e acho que ele irá. Porque aquele rol de provas que foi juntado na CPI da Covid, que a Procuradoria-Geral da República fez pouco delas, isso, com o presidente da República deixando de ser presidente da República, isso vai à primeira instância. Aconteceu, a gente pode lembrar, com investigações passado muito recente no Brasil, relativas ao presidente Michel Temer. Sem entrar aqui no mérito se a prisão dele foi legal ou ilegal. Ele foi determinada a prisão e depois foi logo cassado em segunda instância, porque não tinha motivos mínimos ali para mandar prender naquele momento. Mas o fato é, depois de o Congresso rejeitar a denúncia contra o presidente Michel Temer, ela foi para a primeira instância e o presidente está respondendo a processos até agora. Se livrou de 1 ou 2, mas está respondendo processos ainda. Então, todo aquele arcabouço que foi levantado de provas de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, de fato, cometeu alguns crimes ao conduzir o enfrentamento da pandemia, isso vai para a primeira instância, e aí sai da mão da Procuradoria-Geral da República. É Ministério Público Federal de primeira instância. E aí, a vida do presidente Jair Bolsonaro, se ele perder as eleições e se transformar em ex-presidente, vai ser bem mais complicada do que foi até agora. Eu acho muito difícil que alguns desses inquéritos não andem e andem de forma muito mais rigorosa do que andaram até agora nas mãos da Procuradoria-Geral da República.